pessoal. Nós vamos falar agora, dando continuidade à República Populista, nós vamos falar do governo de Getúlio Vargas. Esse agora é um governo democrático, né? Porque a era Vargas, lá de 30 a 45, foi um misto ali mais ditadura, né? De 37 a 45. Tem o governo provisório de 30 a 34, quer dizer, só teve ali 3 anos de regime democrático. Getúlio Vargas ele foi deposto em 45, depois foi eleito senador por São Paulo, Rio Grande do Sul, participou da Constituinte de 46, depois voltou para São Borja, na sua cidade natal, lá na sua fazenda, e se exilou lá, ele mesmo se exilou. Só que os políticos, né, principalmente do PTB e do PSP, eles queriam que Getúlio Vargas retornasse. Então eles vão articular junto com ele a candidatura dele a presidente para suceder Eurípides Gaspar Dutra. Então, numa aliança do PTB com o PSP, ele entra no governo em 1951. Na outra aula eu falei que o maior inimigo dele político era Carlos Lacerda. Carlos Lacerda dizia: Getúlio não pode retornar. Se Getúlio retornar, não pode candidatar. Se candidatar, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode governar. Então, seria uma campanha bem contra o Getúlio Vargas. Ele pegou o governo com crise econômica, inflação alta, né, falta de recursos, e havia uma crise política, greves e pressões de oposicionistas lideradas por Carlos Lacerda, que vai ser eleito depois deputado estadual pela Guanabara, antiga Guanabara, Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, era dentro do Distrito Federal, que se chamava, depois vai se chamar Guanabara. Ele Getúlio Vargas era bem nacionalista, ele queria desenvolver o Brasil, fazer indústrias brasileiras, que ainda não tinha praticamente uma expressão econômica da indústria brasileira, e para isso ele cria o BNDE. Ele já havia criado a Companhia Siderúrgica Nacional no seu governo anterior. E aqui que é uma companhia siderúrgica, que é que produz o aço, né, que move as indústrias. Então ele cria o BNDE, que hoje é BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje tem que colocar o S e social. E vi naquela época duas correntes: nacionalismo, liderado por Getúlio Vargas, e o liberalismo, liderado pela UDN, que era de Carlos Lacerda. Os estudantes, sindicalistas, o PTB, os comunistas, né, eram a favor da campanha O Petróleo é Nosso. Já a UDN, empresários ligados aos Estados Unidos, setores da Força Armada, né, e dos meios de comunicação, né, inclusive a recém-fundada TV Tupi, de Assis Chateaubriand, que achava que deveria entregar o petróleo, a exploração do petróleo para os estrangeiros, né, principalmente os Estados Unidos, a Shell, a Esso, a Atlantic e várias outras empresas estrangeiras para explorar. Só que a campanha foi feita nas ruas, né? É chamado Petróleo é Nosso. Monteiro Lobato, que era um grande escritor, né? Um grande escritor. Ele era bem nacionalista, ele defendia bem isso. O petróleo é nosso, ele fazia campanha. Aqui você vê que uma espécie de comício: o petróleo é nosso e a Petrobras também. Defesa do monopólio estatal do petróleo e contra os contratos de risco. Aqui você vê um povo, né, aí colocava o nome dele de entreguismo, que é os tentáculos tentando arrancar a riqueza do Brasil e levar para os Estados Unidos e outros países. A campanha, então, acaba vencendo. Em 1953, ele cria a Petrobras, que existe até hoje, né? Criou a Eletrobras para poder jogar energia para o Brasil inteiro e deu um aumento de 100% para o salário mínimo em maio de 1954, agradando muito a população trabalhadora urbana. Quem era seu ministro do Trabalho era João Goulart, que vai ser presidente da República, lá no último presidente civil antes da ditadura militar. Crítica generalizada da oposição, né? E havia os manifestos coronéis dizendo que já tinha muita corrupção no governo, etc. O que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer que o Gregório Fortunato, que era chefe da guarda particular do
Getúlio Vargas, cansados de ver Carlos Lacerda, que é esse que está aqui, ó, nessa foto, fazer campanha contra ele, articula com o irmão do Getúlio e faz um atentado na Rua Toneleiros, lá no início de Copacabana, no Rio de Janeiro. E nesse atentado, o pistoleiro erra Carlos Lacerda e acerta o Major Vaz, né, da aeronáutica, né? O Major Vaz morre, Carlos Lacerda fica com a perna ferida, e há relatos que Carlos Lacerda, aproveitando o momento, atirou contra a própria perna para ficar mais real. Aí começa uma campanha violenta contra Getúlio. Foram 20 e poucos dias de muita pressão sobre Getúlio, chamada República Galeão. Eles fizeram uma investigação lá, onde hoje é o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Fizeram e a pressão da imprensa, jornais, né, para que ele renunciasse. Só que Getúlio não cede às pressões e vai suicidar no dia 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito, né, pela manhã desse dia, quando ele tinha dito que só sairia do Catete, que era o Palácio do Governo, morto, né, e cumpriu a sua promessa. Aqui nós vamos ver que isso mudou a história do Brasil, porque os militares iam tomar o poder, a extrema-direita ia tomar o poder, e Getúlio, com esse suicídio, colocou o povo contra o pessoal da extrema-direita e Carlos Lacerda. Carlos Lacerda teve que sair do Rio de Janeiro correndo, porque quebraram a frente do jornal dele, que ele tinha. Então, então o povo ficou tudo comovido. Aqui você vê Getúlio Vargas no caixão, o povo chorando nas ruas. Aqui a arma que Getúlio suicidou, que está lá no Palácio do Catete, né, na República, que é o museu que fica lá no Rio de Janeiro. Aqui você vê pela expressão um tanto de gente que acompanhou o velório de Getúlio Vargas, né? Milhares e milhares, né? Estima-se quase 1 milhão de pessoas acompanharam o enterro de Getúlio Vargas. E isso deu uma nova guinada, porque nós vimos o golpe militar que foi dado em 64 acabou sendo adiado, né? Era para ser dado em 54, 10 anos depois que eles vão tomar o poder. O final do mandato dele entra no seu lugar Café Filho, que articulou contra ele no final, com os militares para tirar ele do poder, e aproximou da UDN, que é o que eles queriam, que é de Carlos Lacerda, criou a Sumox 113, que abriu para as exportações para empresas estrangeiras, né? Ou seja, o chamado entreguismo, só que ele estava doente, afastou. E aí Carlos Luz, que era presidente do Congresso Nacional, assume. Há uma tentativa de golpe para impedir a posse do eleito Juscelino Kubitschek, novamente tenta o golpe, só que o Marechal Henrique Teixeira Lott, ele vai impedir esse golpe de Carlos Luz com a extrema-direita, e Nereu Ramos termina o mandato para entregar para Juscelino Kubitschek, que é outra história. Na próxima aula a gente explica sobre o grande governo de Juscelino Kubitschek. Muito obrigado a vocês e até a próxima.